segundo episódio do nosso Quality Talks. Temos aqui a Denise da GoTo, a nossa convidada especial de hoje, e o Ricardo, nosso VP também aqui. Conta pra gente um pouquinho como que surgiu a parceria entre a Quality e a GoTo e como ela faz sentido para a empresa, né, para as empresas que querem evoluir suas operações de TI. A Quality, em 2024, a gente estava procurando uma solução de telefonia, né? E a gente teve uma oportunidade de uma outra empresa que a gente acabou testando e aí tivemos muitas dificuldades, né? E aí a gente estava bem satisfeito e fomos procurar de novo no mercado, né? E aí em 2025 a gente começou a conhecer, foi ainda no final de 2024 que a gente começou a conhecer um pouquinho da GoTo, fizeram uma proposta, uma apresentação, já comecei a me encher meus olhos ali, né? E eu lembro na época, na primeira apresentação, uma curiosidade que eu falei assim, falei pro rapaz que estava apresentando, tá tudo muito lindo, qual que é a pegadinha aí? Porque tá tudo muito perfeito. Aí eu me preocupo, o pessoal fica falando assim, que eu toda vez que eu vou perguntar uma coisa, tá muito boa, eu quero saber a letra miúda, onde é que tá a letra miúda aí? Porque tá muito perfeito, tá muito estranho esse negócio. Então a gente foi uma conversa, foi lá em dezembro, aí retomamos no começo de janeiro, fomos para uma POC, e aquilo o pessoal começou a utilizar o nosso Service Desk, que foi nosso primeiro desejo de testar com a POC. O pessoal começou a gostar tanto, eu falei, pessoal, migra logo. Então foi aí que começou o nosso relacionamento com a GoTo, foi por uma dor nossa, para o uso nosso primeiro. E começamos a utilizar, e desde então, a partir da metade do ano, a gente já começou a oferecer o produto para o cliente sem fazer a parceria com a GoTo ainda. De tão bom que a gente gostava do produto interno, eu falei, vamos fazer a parceria direto com eles, para a gente trazer melhores soluções para o cliente. Porque no fim da história, eu tenho que ser o primeiro o usuário. Utilizar, saber se a ferramenta é boa, se não é boa, se a gente gosta, se não gosta, e quais as opções. Então a gente ficou tão realmente apaixonado que a gente começou a divulgar sem ter falado com eles ainda. Né? E aí foi quando a gente começou a fazer uma parceria, né, com eles para começar a ter oferecer o produto como portfólio da Quality, porque faz muito sentido para a Quality. Hoje a gente lida com diversos tipos de clientes, desde contabilidade, de varejista, de advogados, tem muitas áreas e muitos se preocupam também com a questão de telefonia, de melhorar o seu atendimento ao cliente, de vendas, e começou a fazer sentido. Então foi aí que a gente começou a estreitar uma parceria com a GoTo, e desde então já temos alguns cases internos com grandes varejistas também, que começaram a querer buscar uma opção com telefonia, mas começaram a ver outras opções que tem lá dentro também. Então foi assim que começou o nosso relacionamento e faz todo esse sentido para a Quality, como uma empresa de tecnologia, faz todo sentido. O que é a GoTo hoje e qual o problema que ela resolve no dia a dia das empresas? Vamos lá, depois desse relato do Ricardo, ficou bem fácil para mim, né? Obrigada, Ricardo. E o melhor é que a gente não combina, então isso é importante, é realmente espontâneo mesmo. Não, foi muito bom. E assim, até uma curiosidade, né? Para quem ainda não sabe, hoje todo o relacionamento que a GoTo tem com o cliente, ele é através de parceiros. Então, ter um parceiro que tem uma experiência dessa, boa, né? Uma experiência, né? Que ele resolve se tornar um parceiro pela experiência que ele teve, ser uma plataforma confiável e que ele passa a oferecer essa plataforma, mesmo ainda sem ser parceiro para os clientes, é algo que traz muita satisfação para a gente, né? A GoTo vem investindo muito em tecnologia e aí explicando um pouco o que a GoTo faz. A GoTo, para quem não conhece, a GoTo é a antiga LogMeIn, uma empresa que tem mais de 20 anos aí de mercado. A gente nasceu aí com soluções voltadas para acesso e suporte remoto de computadores e servidores. E nós temos uma outra divisão de negócios que se chama GoTo, né? Hoje a gente trabalha com as duas linhas, né? A gente tem um time que cuida só desses produtos, que internamente nós chamamos de IT SG, né? Que é soluções é um grupo de soluções de TI. E os produtos GoTo. E aí nessa BU no qual eu faço parte, no qual eu sou responsável pelo programa de parceiros aqui no Brasil, a GoTo entrega uma solução omnichannel completa. Então, além da telefonia que o Ricardo comentou, a gente consegue entregar uma solução bem mais ampla, né? Com IA aplicada, com soluções bem mais completas aí para poder trazer insights para as empresas poderem tomar decisão mais rápido. Então, não é só a comunicação em si, é como que a comunicação pode ser efetiva quando ela está trabalhando em conjunto, né?
quando ela está unificada ali, a comunicação fica muito mais ágil. Qual das opções que fazem parte do ecossistema da GoTo costumam ser as mais estratégicas dentro dos projetos conduzidos pela Quality? Há um diferencial também que eu destaco, eu gosto da ferramenta da GoTo, porque hoje o cliente, às vezes, ele quer uma solução de telefonia. Porém, é um ecossistema, como você bem comentou ali. Não é só telefonia, você tem a opção de você fazer webinar, você tem a opção de fazer reuniões, porque... e é uma solução que eu falo que ela é agnóstica, você contrata ela e você não está amarrado somente com o GoTo. Mas eu quero utilizar dentro da minha plataforma que eu utilizo o Teams. Você tem um plugin que você utiliza dentro do Teams. Não, mas eu não utilizo o Teams, eu utilizo outra plataforma de reunião. Você integra lá também. Eu não uso nenhuma. Você pode utilizar da própria GoTo também. Então, eu acho isso muito bacana, porque você coloca no celular, você pode colocar no computador, e tem toda uma gama de ferramentas à sua disposição. Então, no dia a dia da Quality, o cliente ele começa com a telefonia, ele acaba utilizando depois a parte de meetings, né, para fazer salas de reuniões, e aí ele começa a entender que tem mais possibilidades. Tem um time de vendas que a gente acaba atendendo, que eles acabam enxergando uma ferramenta, acho que é Contact Center, sempre às vezes eu confundo o nome, que é uma ferramenta sensacional. Depois eu vou deixar para a Denise comentar mais da ferramenta, mas ela traz muitos insights porque tem uma inteligência artificial por trás, você consegue definir vários gatilhos para um pitch, né, de um vendedor. Olha, você não pode deixar de falar tais frases, ou tem frases que ele não deveria falar. E são gatilhos que vêm para o gestor. Isso é sensacional, né? E foi uma das coisas que na época eu falava assim, tá muito bonito isso aí, onde é que tá a pegadinha? Mas no fim da história não é de fato a inteligência artificial trabalhando ali para te ajudar a tomar melhores decisões. Isso eu achei sempre muito legal. Então, o cliente ele começa com um pequenininho ali, ele começa a enxergar outras possibilidades, que não é só telefonia, né? E ele não fica preso a uma ferramenta, ele pode utilizar de outras formas, no celular, como falei, no computador, dentro do Teams e outras ferramentas também. Nosso ecossistema, boa parte é dentro do Teams, né? Para a Quality é dentro do Teams, só que a gente não é limitado ao Teams, né? Isso eu acho que é um grande diferencial da ferramenta, né? E acho que do Contact Center, se eu faltei alguma coisa, você pode comentar, mas é uma coisa que eu sempre adorei na ferramenta, muito, muito. Eu sempre achei fantástico para eu, como tomar decisões ou querendo melhoria que o meu processo melhore, seja mais eficiente. Onde é que está tendo um gap? Uma pessoa que não está sabendo falar direito, a gente precisa treinar ela, mas treinar com base em quê? Eu não vi. E a ferramenta te traz essa informação. Olha, melhore aqui, melhore ali, está falando uma frase, deixou de falar uma condição especial, que aquele mês é uma condição especial. São gatilhos, né, que você configura lá. Eu acho isso, assim, sensacional da ferramenta. Exato, e aí você pensa, né, se você não tem uma solução trabalhando por você, imagina você ter que buscar gravações. Você vai pegar uma amostragem que não necessariamente mostra a realidade, né? E você vai conseguir, com a solução, ter uma IA, né, trabalhando para poder fazer já esse filtro para você e falar, Ricardo, são essas e essas ligações aqui, onde o cliente estava insatisfeito, onde ele mencionou a palavra, por exemplo, cancelamento, que ele pode trazer um insight ali para o supervisor no momento em que a chamada está acontecendo, para que ele possa intervir na hora. Isso. Então ele não precisa que a gravação seja gravada para depois recuperar. Para tomar uma personalizado, e aí na hora já consegue ver um insight ali. Você já toma uma decisão na hora, você consegue intervir, como ela comentou, e mudar a situação, né? Às vezes realmente o calor da reunião, justamente esse que é um dos termos que é utilizado. Não está muito legal por algum motivo. Às vezes é por falta de comunicação, naquele dia não está muito legal, e aí dá esses gatilhos para o supervisor poder entrar em ação e reverter aquela situação. Né? Então, eu acho isso muito legal, porque ela mede justamente o calor da reunião. Você está indo bem, se não está indo bem. Eu acho isso, assim, foi uma das coisas que eu sou muito apaixonado por tecnologia, no geral. E quando eu vejo esse tipo de atuação de um sistema, essa inteligência por trás, eu fico, assim, realmente impactado. E é o que eu gosto mesmo de trazer, não só para a Quality, para os clientes também. Então, justamente, quando eu vou trazer isso para os clientes, eles ficam, mas faz tudo isso? Eu falei, faz porque a gente sabe. E como que funciona essa parte de envios de alertas? O cliente tem um dashboard onde ele consegue acompanhar essas informações? Sim, exatamente. O supervisor ele consegue ali ver em tempo real, então eu consigo fazer, por exemplo, setar na ferramenta que eu quero que toda vez que o cliente, ou durante uma conversa, o cliente mencione algumas palavras que são estratégicas para você. Eu citei aqui o cancelamento, mas pode ser coisas boas também, né? Sim. Por exemplo, eu quero que ele cite de um produto novo que foi lançado. Qual que é a busca, por exemplo, de um carro novo que foi lançado que eu tô tendo por telefone? Então,
o supervisor vai conseguir, toda vez que mencionarem esse modelo de carro novo que acabou de ser lançado, por exemplo, para uma concessionária, algo do tipo, o gestor ele vai conseguir saber, ele vai contabilizando ali quantas vezes num visor, né, visual, onde ele vai conseguir ver ali quantas chamadas do total foi mencionado aquele modelo. Então, com base nisso, ele vai conseguir tomar a decisão se ele precisa fazer mais estratégias voltadas para marketing, se o vendedor está bem treinado para falar sobre aquele produto novo. Então, ele vai conseguir ali, na hora, né, ter essa informação, obviamente em tempo real, né, e também, posteriormente, né, depois que as gravações são geradas, pode avaliar isso com calma para poder gerar insight para treinamento e tudo mais. E até essa questão dos relatórios, ele te utiliza, por exemplo, tem um dos clientes nossos que é um grande varejista, ele utiliza para um atendimento, a gente usa para o Service Desk nosso aqui, para os nossos produtos, que a gente oferece na Quality Service Desk para os clientes, mas esse outro cliente ele também tem uma área de Service Desk para atender as suas lojas, né? E aí ele consegue medir nesses relatórios tempo de resposta, de uma forma mais rápida, por usuário, por área, tempo, onde está tendo maior gap, se está tendo demora, se não está tendo demora. Então eu acho que tem muitas opções dentro da parte do dashboard de relatórios que dá para você tirar muitos insights ali e melhorar a sua operação. Eu sempre tenho um foco aqui dentro da Quality de a gente melhorar a eficiência dos nossos processos. Sempre a gente melhorar, otimizar, ser mais assertivo, de primeira, né, e o pessoal conhecer bem a ferramenta. Então, e quando tem uma oportunidade nova, como um produto novo, uma solução nova, uma condição nova, tem que ser aproveitado esse momento da ligação do cliente. Então, eu acho muito legal essa questão dos relatórios que tem, né? E é customizável, você tem que ir ajustando ali o que é mais interessante para você. É um mundo gigantesco, mas que dá para se adaptar a qualquer tipo de negócio. Isso eu acho que é muito legal. Como eu chamo de diagnóstico por causa desse sentido. Não é focado só um setor, são todos os setores. Sim. Dá para se adaptar a você. Que tipo de empresa mais se beneficia desse tipo de operação? Empresas que estão visando o crescimento, né? Empresas que estão nesse momento de crescimento, no momento de investir em tecnologia. Inclusive o foco da GoTo, globalmente falando, ele é para o mercado PME. E quando a gente fala Brasil, né, a maioria das empresas são pequenas e médias, é uma realidade. Então, o nosso produto ele é voltado para esse mercado, para a necessidade desse público, independente do segmento dele. Obviamente, alguns segmentos a gente destaca um pouco mais, como segmento de educação, segmento de saúde, automobilístico, a gente tem crescido muito também. Então, escritório de advocacia, né, também, que é o foco da Quality. Então, a gente tem um foco bastante grande também nesse segmento, a gente tem mais atuação, mas, assim, empresas que querem crescer e que querem usar a tecnologia e inovação para poder fazer o seu negócio ficar melhor, mais... Uma melhor experiência do cliente. Não? Exatamente. A experiência do cliente é a chave de tudo. Com certeza. Sim. E o que muda, na prática, quando uma empresa contrata a GoTo por meio da Quality? Olha, a ferramenta da GoTo, ela traz muitos insights, ela resolve muitos problemas, né? E quando é pela Quality, a gente não traz só um serviço, a gente chama consultoria. Então, o cliente, quando ele vem buscando, ele tem uma dor ali, ele quer resolver um problema que ele quer melhorar a eficiência do time de vendas dele, por exemplo, né? E ele quer controlar os pitches de vendas e tudo. Então, quando a Quality vai, a gente olha já um ecossistema no completo. Se a licença dele, das ferramentas dele é adequada, os computadores estão adequados, porque a gente tem a parte do Service Desk para garantir, a gente tem os Field Service, temos diversos outros produtos. Então a gente acaba trazendo não só a ferramenta em si, mas como uma consultoria, quais são as melhores práticas para você conseguir atingir melhor o seu serviço, o seu foco do seu negócio mesmo. Então com a Quality tem uma consultoria embarcada, né? Então a gente não quer vender só um produto, é que a gente vender um relacionamento. Porque é o nosso diferencial hoje em dia. Não é só vender o produto, é acompanhar se você está usando bem. Se não está utilizando, a gente vai buscar uma outra forma para você poder extrair o máximo da ferramenta. A gente utiliza para poder oferecer. Então a gente tem que ser o primeiro a utilizar e conhecer bem a ferramenta. Então, hoje eu diria isso, é a consultoria, né? Você não vai ter só uma ferramenta, vai ter ferramenta. Não só comprar uma licença ali, uma ferramenta. Não, você vai ter uma ferramenta como utilizar e como extrair o máximo. E com a parceria GoTo, se eu não conseguir explorar o máximo, o time da GoTo é gigantesco, especialistas, então, e o canal é fácil, né? Por isso, como a gente somos parceiros autorizados, a
a gente faz essa ponte. Olha, vamos falar aqui com o especialista aqui, aí vai tirar todas as dúvidas também. Então, desde a implantação, do uso da ferramenta em si. Então, o que eu diria, contratando por meio da Quality, é uma consultoria junto. E não é, estou te cobrando para... Não, você vai pagar pelo produto, pelo serviço, pela ferramenta. A consultoria vem embarcada. Eu vou te ajudar, não só nisso, mas eu estou olhando como um ecossistema geral, né, para melhorar a sua eficiência, a sua eficácia no geral na sua empresa. Então, acho que esse é o principal diferencial aí da Quality, contratando a GoTo. E esse é o objetivo nossa conversa aqui hoje, é para divulgar isso mesmo, para o pessoal conhecer essa ferramenta. Né? Assim como eu acho que talvez demorei para conhecer, não sei há quanto tempo ela já está assim, disponível no mercado, mas acho que muita gente tem que conhecer, por isso que eu fiquei animado, otimista de participar dessa conversa para poder divulgar, para o pessoal conhecer. Tem muitos clientes que nem sabem disso. Né? E a gente tem, internamente, a gente tem nossas campanhas, só que a ideia é atingir um público maior ainda, o pessoal conhecer, olha, tem essa opção, deixa eu conhecer mais. Então, esse que eu acho que é o principal gancho aqui para a gente aproveitar hoje. E até falando dessa questão da consultoria, né, que o Ricardo mencionou aqui, como eu comentei no começo, o nosso modelo de atuação ele é através de parceiro. Por quê? A relação de confiança que o cliente tem com o parceiro, ela é absurda. E no Brasil a gente sabe que isso faz muita diferença. E este é um dos motivos pelo qual a gente tem esse modelo de atuação através do nossa força de vendas está nos nossos canais. Então, ouvir que o parceiro... E aí é um ponto importante, né? Porque comprar simplesmente a tecnologia não vai resolver o problema. Uhum. Agora, como que você está utilizando? Você pode ter uma ferramenta incrível e você pode não configurá-la da maneira adequada, porque você não tem ali ninguém qualificado para poder... E com tempo também, né, gente? A gente tem recursos humanos que são mais escassos. Então, para poder olhar o negócio, olhar a ferramenta e configurar a ferramenta para que aquele negócio funcione melhor. Isso. Então, esse tipo de consultoria que os nossos parceiros fazem, a Quality faz isso com excelência. E hoje, os nossos clientes, diria que mais de uns 90% vem justamente por indicação, porque a gente faz um bom trabalho, indica, aí é indicado, e aí a gente consegue avançar a nossa base de clientes justamente por isso. Então, por isso que faz todo sentido. Ou seja, se o cliente que está na Quality, a gente oferecer o produto, olha, temos aqui uma solução GoTo, ele já é bem mais tendencioso. Ele fala, poxa, se vocês estão falando, eu confio em vocês. E vocês utilizam também? Então, vamos fazer uma POC. Já teve algum projeto que começou com uma dor simples e se revelou uma necessidade muito maior? Você tem algum caso aí para começar? Tem vários, né? A gente se depara o tempo todo com clientes que chegam ali para fazer uma demonstração, porque esse é um diferencial nosso. O cliente, eu quero receber uma proposta ali de tantos usuários. Tá, mas vamos entender a sua necessidade, vamos conversar. E aí, nesse momento, a gente descobre como é que tá, porque aí, às vezes ele acha que ele tá ou ele enxerga a GoTo como uma solução de telefonia. Uhum. E aí, quando ele entra na demonstração, ele percebe que ele tem outras possibilidades, ele tem outras ferramentas ali que estão sendo utilizadas em outras áreas. E aí, por isso que essa conversa inicial, ela é muito importante. Os nossos parceiros são sempre orientados e treinados para que eles possam estar capacitados para poder fazer esse tipo de consultoria, né? Entender exatamente qual que é a dor do cliente, no momento de descoberta ali, naquele primeiro momento mesmo. E é ali onde a gente vai descobrir se ele precisa da solução simplesmente para aquela operação de vendas, ou se ele pode ampliar isso, né, para outras áreas ali da empresa dele, que também estão, como eu comentei, podem estar utilizando uma outra ferramenta. Ele pode unificar isso numa única ferramenta. Eu acho e vai facilitar muita gestão. A Quality é o case. Acho que é o bom exemplo. A gente nem precisa ir muito longe, case, né? Porque, como eu falei, a gente estava com uma solução de telefonia que a gente não estava satisfeito, né, com a qualidade da ligação. Justamente eu fui atrás de melhorar uma solução melhor de telefonia, e dentro disso eu comecei a perceber outras opções, ou seja, entender que a minha operação eu tinha a oportunidade de melhorar o meu time, a forma que era abordado o cliente. Então a própria Quality é o próprio case, acho, da GoTo, que a gente foi por uma necessidade, e no fim da história a gente descobriu que a gente precisava ajustar algumas coisas do nosso processo, ajustar a forma de a gente abordar o cliente, entender se o número de pessoas estavam correto. Então,
acho que a gente é o próprio case, né, nosso mesmo, porque a gente foi para uma solução, acabamos sendo agraciados por várias informações. E eu, como adoro informações, dados para tomar de decisão, isso para mim foi ótimo. Então, por isso que eu acabo propagando essa informação para os outros também. Muito bom. Como que os clientes reagem com os meios claros de agilidade, controle, de produtividade que esse serviço traz? Um exemplo rapidinho, um cliente nosso, ele conta, por exemplo, a vantagem da GoTo, você pode começar com um pacote mais básico. Sim. E aí você vai acrescentando, vai aumentando, vai melhorando. Então, um cliente nosso, ele começou com o pacote básico de telefonia, só para isso. Aí a gente falou, não, mas tem uma opção aqui que você consegue ter um dashboard melhor. Aí a terceira opção, você tem aqui a IA, né, trabalhando por você. Então, respondendo a sua pergunta, né, como que a gente percebe? O próprio cliente, ele aumenta o seu número de migração, ele migra de um pacote A para o pacote B, para o pacote C, porque ele enxerga valor naquilo. Então, acho que é o que mais acontece isso. A gente começa com o pequenininho, ele começa a ver valor, testa um, aí ele começa a testar, coloca mais um, converte mais um, aí daqui a pouco tá quase todo mundo, entendeu? Sim. Então, acho que é o próprio case. É importante isso mesmo. E aí, quando a gente fala também de tecnologia, muitas empresas às vezes acham que uma tecnologia como essa é inacessível financeiramente. Nós temos um caso de sucesso lá com a GoTo, que é com a Fundação Refer. É um cliente nosso. Ele conseguiu uma redução de custos em termos de tecnologia de aproximadamente 50% ao adotar a nossa ferramenta. Então, assim, ele conseguiu melhorar a operação dele, reduzir custos e ainda se beneficiar de todos os recursos extras que a gente trouxe, né, quando ele passou, né, a utilizar a nossa plataforma. Então, isso faz muita diferença para o negócio. E aqui no Brasil a gente tem um preço bastante acessível, porque a GoTo é uma multinacional norte-americana. Os nossos preços, eles são, de fato, tropicalizados para a nossa realidade. A gente quer entregar a tecnologia de ponta para empresas que não necessariamente são empresas enterprise, empresas de grandes segmentos. Enfim, então a gente consegue entregar uma solução robusta para todas as empresas. E não é uma solução ali que você só vai lá no site e contrata e não tem interação. Não, é diferente. A gente, além de ter interação com a Quality, tem interação direto com eles. Vocês são pessoas reais, não somos IAs. Estamos aqui pessoalmente, ou seja, que é uma empresa que tem pessoas, como você comentou bem, tropicalizou, ou seja, se adequou ao nosso mercado. Isso eu acho que é sensacional. A gente tem que se adaptar ao cliente. A Quality tem essa flexibilidade geralmente e buscar se adequar ao que o cliente precisa hoje. Eu vou te ajudar no hoje. Se a ferramenta que for precisar, a gente vai atrás para trazer o melhor para o cliente. Então, a questão do custo realmente é um diferencial. Eu acho que os clientes ele tem uma alta tecnologia com preço justo, né? E para muitos casos, de fato, tem redução. E uma coisa que eu acho muito legal do trabalhar com a GoTo é a facilidade de portabilidade. É muito rápido, assim, é dentro de um prazo ok, ou seja, você programou tudo certinho, você já sabe o dia que vai acontecer, você já se planeja, fora que antes disso você já testou, já implantou, você já tem todo um time de projetos que trabalha, que eu acho sensacional, para que garanta o sucesso de uma migração, de uma contratação, de uma implantação. Contratou, vai estar tudo certinho, ó. Tal dia vai virar, ok? Tudo certo, deixa tudo pronto. No dia que você tem dor. É muito legal isso, eu acho que é um diferencial da empresa mesmo. Sim, e quando a gente fala de uma solução, isso é um ponto importante da portabilidade, porque a gente consegue unificar esse serviço, né? Porque hoje uma solução de PBX em nuvem, telefonia em geral, ela precisa ali de uma operadora trabalhando para poder entregar esse serviço SIP. Para a nossa solução funcionar, uma solução de PBX virtual, ela vai precisar ali de uma operadora SIP para poder entregar esse serviço. Nós entregamos esse serviço unificado. Então, por isso que o cliente faz a portabilidade para a gente entrega isso numa fatura única, inclusive, para o cliente. O que facilita, inclusive, a gestão né, desses sistemas. Outro ponto importante é com relação à implementação. Então, nós temos todo um passo a passo que o cliente vai seguir durante a implantação. Então, o parceiro já o orienta antes do fechamento. Quais são as próximas etapas? Então, depois ele assinou o contrato, você vai para uma fila de onboarding, o onboarding vai entrar em contato com esse cliente junto com o parceiro.
vão ser feitas ali algumas tarefas, algumas atividades no qual o cliente precisa concluir, no qual o parceiro precisa concluir, no qual o GoTo precisa concluir. Então, as 3 partes ali entram nesse fluxo de implantação. Então, é muito claro o processo. Então, dentro de uma ferramenta, inclusive, que a gente utiliza internamente, para que todas as partes conversem ali dentro dessa ferramenta para que esse projeto seja implantado o mais rápido possível. Então, quando o cliente se entrega ali, diga de certa forma ali para a implantação acontece muito rápido, muito rápido. Então a gente consegue ser muito ágil, inclusive também na implantação. Não, e você tacou bem, é uma telefonia em nuvem, ou seja, se dispensa de um monte de aparelho, que tem muitas empresas que tem ainda aqueles hacks com um monte de aparelho. Assim, você dispensa tudo isso, servidores com um monte de hardware, você dispensa isso, ou seja, você precisa de uma internet estável. E o pessoal se preocupa, mas é telefonia, via internet, é boa? Olha, diria para você que boa parte hoje em dia das melhores é justamente via internet. Então, você dispensa de vários hardwares e, como ela comentou, a gestão é unificada, você consegue enxergar isso dentro de um relatório simples, a cobrança no local só é fácil isso. Porque às vezes eu recebo algumas contas de algumas telefonias aí, de celulares aí, que eu fico até tonto. Eu peço até para a IA me ajudar, para entender, porque olha, não consigo compreender tanta cobrancinha ali, ó, você fica tonto ali, não. E a gestão ali de fatores é muito, muito simples ali, é muito fácil você entender o que está pagando e o porquê está pagando. Então é bem legal isso. Como que vocês enxergam o futuro do suporte remoto, da colaboração e da gestão do TI, no geral? Uma pergunta capciosa. Então, vamos lá. Bom, quando a gente fala de inovação, é impossível não falar de inteligência artificial. É impossível. Hoje hoje a GoTo está com todos os olhos ali, trabalhando e desenvolvendo com base na IA. Como que a IA pode ajudar as empresas, aquelas empresas que nem acham que precisam de IA. Porque tem muitas empresas, a gente se depara com muitas empresas ali que estão com aquele hack ali, com o telecom ali todo até um pavor dentro de um hack ali. Então a gente se depara muito com isso. Então, olhar para a IA como uma ferramenta que vai ajudar as empresas a crescerem. Inclusive, falando aí de inteligência artificial, nós lançamos recentemente, nem é tão recente assim, já tem pelo menos uns 6 meses que a gente lançou, uma recepcionista de IA. Esse é o nome desse produto, mas ele nada mais é que um agente virtual que vai atender chamadas. E ele não vai simplesmente atender chamadas, você quer falar com o departamento tal, financeiro ou comercial, por exemplo. Uma simples URA, né? Não, exato, não é uma URA. Na verdade, é um agente virtual onde você vai carregar ali uma base de conhecimento e com base nisso ela vai trazer respostas para o seu cliente. Então, se o seu cliente entrar em contato aqui com a Quality, por exemplo, por telefone, e fizer perguntas, quais são os principais serviços que a Quality me entrega? Então, ele vai ali, essa base de conhecimentos pode ser o próprio site da Quality. Então, a IA ela vai no site da Quality, né, que você já pré-configurou ali, legal. Ele busca essas informações e ele vai dar as respostas ali. A gente tem consultoria. Eu acho isso muito legal. Então, ele vai dar todas as respostas ali. E conforme essa IA for atendendo mais clientes, ela vai aprender com isso, porque é uma IA generativa. Então, ela vai entregar um serviço muito premium para é dedicado, né? Ou seja, ele vai entender o que a Quality faz e vai aprendendo no dia a dia. Então, e fora que assim, é 24 horas, né? A gente tem a operação, né? Principalmente acontece no horário comercial, entre 7 e 8 horas da noite, sempre temos operações, mas se às vezes alguém ligar mais tarde, sei lá, às vezes está no final de semana aí, deixa eu ligar lá na Quality para saber se tem alguém para me atender lá. Vai ter alguma pessoa para te atender lá. Vai ter. E sabendo, você vai fazer as suas perguntas, ele vai entender base no site, alguma base que eu passar lá, ela vai falar da necessidade o que a Quality oferece, respondendo a pessoa. Como eu acho isso sensacional. E essa questão de IA também, a Quality em breve aí vai ter um personagem IA também aí. Eu gostei, hein? Gostei. A gente pode, inclusive, demonstrar aqui mais ou menos como é que funciona essa aplicação, quão simples ela é. Perfeito. Eu gosto disso. Vamos fazer na prática aqui. Olá, você ligou para a Central de Atendimento de Saúde Pública. Eu sou a Izzy.
Oi, Ive, tudo bem? Eu gostaria de saber qual que é a unidade de saúde mais próxima da minha casa. Claro. Para te ajudar, preciso do seu nome e o CEP da sua residência. Qual é o seu nome, por favor? Denise, o meu CEP é 02540 010. O CEP informado está incompleto. Por favor, confirme Tá o CEP errado. completo. Pode dar. Incluindo os Acho que eu dois- falei errado mesmo, né? Oi, o meu CEP é 05047 010. A unidade de saúde mais próxima do CEP 05047010 é o Centro de Saúde Carlos Gomes, localizado na Rua Antônio Inácio Pulpo, bairro Carlos Gomes. Telefone 19 3257 0234. Perfeito. Quais são as especialidades que tem nesse posto? No Centro de Saúde Carlos Gomes, as especialidades atendidas são infectologia, vacinas, clínica geral, dermatologia e ginecologia. Posso ajudar com mais alguma informação? E se eu tiver com uma emergência, como eu faço? Posso transferir sua ligação para o responsável por emergências. Por Você favor. gostaria... Sua ligação está sendo transferida para o responsável por emergências. Essa chamada ela vai ser gravada como se fosse um humano, entendeu? Então, todos os insights, relatórios, na área de sentimento, tudo vai ser feito no base do atendimento E da o IA legal também. é chegar a esse exemplo, que é de um laboratório, eu já começo a pensar em um monte de opções. Ou seja, isso que é legal. Ou seja, você vê uma situação, né, do laboratório que é muito real ali, é bem personalizado, não é... Assim, é um robô, mas não é robotizado, é diferente. Então você sente mais empatia ali. Então eu já estou tendo várias ideias aqui para poder pôr alguns clientes. Gostei. Já dá pra fazer, né? Já, isso é legal. Que mensagem que vocês deixam aqui para as empresas que querem transformar tecnologia em realmente vantagem competitiva e melhorar as operações? Bom, a gente trouxe aqui alguns pontos importantes, né, para empresas que querem crescer, que querem adotar ferramentas para poder melhorar a sua operação. Então, a GoTo consegue entregar isso num serviço como esse, um serviço completo, que vai estar unificado, onde todas as empresas todos os usuários da empresa vão conseguir adotar essa ferramenta com muita facilidade, que esse é um ponto bastante importante da GoTo, é a facilidade de adoção. Então, é uma ferramenta fácil de ser utilizada tanto para o admin, quem for gerenciar essa ferramenta, quanto para o usuário na ponta. Esse é um dos principais gargalos que acontecem quando a TI escolhe a solução sozinha. Então, por isso que hoje a maioria das empresas estão incluindo o time de negócios, as outras áreas ali na tomada de decisão para a escolha de uma solução que vai de fato ajudar a empresa a crescer. Não basta a solução entregar tais e tais funcionalidades, mas como que ela entrega isso? Então, isso é um ponto importante. Esse ponto importante, conte com a Quality para poder implantar e te explicar, né, de fato como que você vai ter benefícios com essa solução, com essa ferramenta, junto com uma consultoria personalizada. Então acho que esse é o principal ganho que vai ter. É uma união, né, de duas empresas que traz uma ferramenta muito boa, uma solução muito boa e uma consultoria que conhece muito bem, tem em todas as áreas, conhece bem gestão. A gente é uma empresa muito dinâmica, então a empresa que nos contrata um pacote completo de uma forma bem personalizada. Então, para ter esse benefício todo que ela comentou, vem com a gente, que essa adoção que ela comentou, a gente é parte desse processo, né? A gente colabora nesse processo de adoção e a gente reforça isso, porque a empresa ela vai contratar, ela vai ter uma melhor solução e vai bem implementada, que a gente se preocupa bastante com isso, porque não adianta contratar uma ferramenta e você não implementar, você fica irritado. E a gente não gosta disso. A gente quer solução para trazer tempo para outras coisas. Então, conte com a Quality para isso. Obrigado, Denise, pela oportunidade. Obrigado, GoTo, né, pela oportunidade que a gente tem de crescer juntos e poder oferecer um produto de qualidade, de ponta, com tecnologia, que é algo que eu adoro. Então, eu agradeço muito pela presença hoje aqui no nosso Quality Talks. É o nosso segundo de vários outros aí. Cara, que honra. Obrigado, viu? Obrigada mais uma vez, pessoal. Obrigada.